João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho, João, capítulo 1, onde leremos do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Esse é o texto da nossa palavra de hoje. E eu queria... Nós vamos começar uma série de mensagens aqui na igreja, irmãos, falando sobre quem é Jesus Cristo. E todas essas mensagens, elas vão estar baseadas aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João. Tenha isso, quem é Jesus Cristo? Há uma grande indagação na humanidade sobre essa pessoa chamado Jesus Cristo. Muitos acham que foi um grande homem que viveu no passado, que tinha uma moral ilibada e que fez uma diferença muito grande na sociedade de sua época e em outras sociedades por conta dos seus ensinos. Muitos consideram Jesus Cristo como um grande filósofo, um grande sábio, um grande rabi da lei dos judeus. Outros acham que foi simplesmente um carismático que viveu no passado. Outros acham tantas coisas a respeito de Jesus. Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, que fica lá em Mateus capítulo 16, que certa vez Jesus estava junto com os seus discípulos, e ele disse para seus discípulos assim: O que dizem as pessoas a respeito de mim?
Aí os discípulos responderam a ele dizendo assim, ó, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Jeremias, Elias. Aí Jesus faz uma pergunta específica para aqueles discípulos que estavam caminhando com ele. Jesus pergunta assim, e vocês? O que dizes que eu sou? E naquele momento, Pedro, iluminado por Deus, diz, tu és o Cristo. O texto fala assim, então Simão Bar-Jonas disse, né? Então Pedro se levanta no meio do colegiado apostólico e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente, Jesus olha para Pedro e diz assim, disseste bem, Simão Bar-Jonas, não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A pedra que Jesus estava falando, em que a igreja estava edificada, é na confissão de fé que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Filho de Deus. É sobre essa pedra que está edificada a igreja, pela confissão de fé de quem é Jesus. Mas o grande problema é que muitos discípulos de Jesus ainda não sabem quem é Jesus. Muitos que caminham nas igrejas não sabem quem é Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das religiões, elas são de meritocracia. Você tem que fazer para receber algo de Deus. Se você for ver todas as religiões orientais, as religiões você tem que fazer algo, porque sempre, se você não fizer algo, você não vai conseguir que Deus seja gracioso com você. A única religião, se colocarmos dessa forma, que é diferente, é o cristianismo. Porque, na verdade, nós não precisamos fazer nada para receber o que Ele veio nos dar. Nós só precisamos de crer, de ter fé. E quando temos fé, quando Deus nos toca com a fé, então nós passamos a viver não uma vida para trocar com Deus, não uma vida para fazer algo para Ele me abençoar, mas nós vivemos uma vida porque Ele já nos abençoou. Nós vivemos uma vida de gratidão, nós vivemos uma vida de louvor a Ele, porque nós entendemos que Ele fez algo tremendo por nós. Dentro desse contexto, o livro de João, ele é muito diferente dos demais livros dos evangelhos. Nós temos 4 livros, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de livros sinóticos. O que são os livros sinóticos? É que tem uma mesma linha de visão, né? Todos eles estão dentro de uma visão, de um mesmo óculos, tá bom? Vamos colocar assim. Ou seja, eles estão tentando trazer, cada um com a sua visão, tanto Marcos, Lucas, quanto Mateus. Mateus, ele está escrevendo para os cristãos de Jerusalém. Lucas está escrevendo para um homem chamado Teófilo, que se converteu ao Evangelho de Cristo. E Marcos está escrevendo para a igreja de Roma. Só que a função deles é retratar o Jesus histórico, que era o Messias que veio a este mundo. Né? É mostrar historicamente, né? Com a intenção de elaborar, né? O próprio Lucas fala que ele elaborou um tratado histórico para que as pessoas pudessem saber quem era Jesus. A proposta de João
é um pouco diferente. É uma proposta teológica, não é uma proposta histórica. E ele pega várias situações que aconteceram com Cristo Jesus para mostrar aos seus ouvintes ou os seus leitores que esse Jesus era o Filho de Deus. Que esse Jesus era quem eles deviam crer. Nós vemos isso claramente já em alguns textos. Olha aqui rapidinho, ó. No versículo 7 de João, versículo 7 do capítulo 1, diz assim, falando sobre João Batista, né? Sobre João Batista, que veio antes de Jesus e foi um profeta que pregou antes e tudo mais. O evangelista, ele escreve dizendo assim, ó, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. A preocupação de João ao escrever o evangelho era dizer para seus ouvintes e para os seus leitores, para que eles pudessem crer em Jesus. Se você abrir a sua Bíblia aí, andando um pouquinho mais no Evangelho de João, abra aí o Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus tem um diálogo, Jesus já está ressuscitado e aparece no meio dos discípulos, Tomé não estava acreditando, e aí no versículo 29 ele diz assim, Jesus disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram, e creram. Então, como é que eu posso dizer isso? Há uma intenção nesse evangelho. É mostrar Jesus, revelar Jesus ao seu público e mostrar, e para que esse público venha crer em Jesus. Nos próximos versículos aqui de 30 a 31, João deixa isso muito claro aqui do capítulo 19. Olha só. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João deixa muito claro qual era a sua intenção e qual foi o que ele queria com esses escritos, mostrando os sinais de Jesus, mostrando o que Jesus fez no meio dos discípulos, o que Jesus fez no meio da Judéia. Interessante que o texto de João é o texto mais moderno entre todos os evangelhos. E ele intencionalmente escreveu esse texto para a Judéia, para toda a Judéia, para circular no meio da igreja, para a igreja ouvir, porque havia na igreja muitas interpretações a respeito de Jesus. Existia uma doutrina muito maléfica que entrou no meio da igreja chamada gnosticismo. E outras mais. Uns diziam que Jesus não tinha sido homem, que Jesus ele foi simplesmente ele era Deus. Mas nós entendemos que Jesus ele foi, e o livro de João vem mostrar isso, que Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Eu sei que na nossa mente é muito difícil de entender isso, mas ele era 100% Deus porque ele deixou a sua glória, como está escrito lá em Filipenses, e ele se encarnou, ele tabernaculou, ele se tornou homem, mas ele viveu nesse mundo como 100% homem. Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele foi à cruz, ele morreu como homem.
Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um segundo homem, um segundo Adão, entrou a salvação. Ele venceu como homem. E a função de João era mostrar para a sua igreja que esse Jesus, que era 100% Deus, que esse Jesus, que era 100% homem, ele venceu. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Deus encarnado que veio mudar a história dos que creem. E nessa noite, queridos irmãos, nesse breve resumo que eu fiz, para não ficar maçante, nós vamos estar falando sobre Jesus, o Verbo da vida. Eu quero trazer algumas lições breves aqui nesse texto para a minha vida, com guisa aqui de introdução, para depois, conforme formos lermos alguns textos aqui do livro de João, para nós podermos entender e trazermos lições práticas para a nossa vida. Então vamos lá, Jesus, o Verbo da vida. Só o Verbo da vida pode criar em nós a verdadeira vida. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite. Preste atenção no que eu vou te dizer. Só o Verbo da vida, que é Jesus, pode criar em nós a verdadeira vida. Olha o que diz aí nos versículos de 1 a 3 do nosso texto. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, diferentemente dos demais evangelistas, ou dos demais evangelhos, ele começa a mostrar qual era a origem do Filho. A origem do Filho não se limitava somente àquele momento de encarnação ou de nascimento, mas a origem dele vinha muito além. A origem do Filho é a eternidade, e ele é chamado como Verbo. Na verdade, João, ele está fazendo uma alusão clara aqui a Gênesis capítulo 1. Eu queria que você pudesse abrir aí Gênesis capítulo 1 rapidinho, para você entender que só através do Verbo é que nós podemos ter uma verdadeira vida. Olha o que diz aí Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando João, ele diz que o verbo era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo o seguinte, que a origem de Jesus é Deus, a origem do verbo é Deus, e na verdade ele está fazendo uma referência clara à Trindade, porque lá na criação nós vemos o Deus, o Espírito de Deus pairando sobre as águas. E o interessante é que, se você for olhar no original esse texto, você vai perceber que é como se o Espírito tivesse sobre as águas, como se fosse uma galinha, desculpa eu falar dessa forma, né? Chocando os ovos, ou seja, estava preparando para que a vida pudesse surgir.
E o Deus Pai então chega e disse assim, né? E Deus disse, haja luz. E quando ele diz haja, é o verbo, é a palavra. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, que é o verbo, e o Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. Tem alguma religião que diz que esse texto está falando que ali no princípio Jesus foi criado, e não é verdade. João deixa muito claro que o verbo, ele era Deus. E por meio dele, todas as coisas foram criadas. Você pode ver que mais na frente, na criação do homem, no versículo 26, lá de Gênesis, olha aí rapidinho, só para vocês entenderem. Gênesis 1, versículo 26. Olha que coisa, olha que legal. Gênesis 1, versículo 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam a terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas e assim por diante. Mas o interessante aqui, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era a Trindade santa em seu conselho divino, na eternidade, né, nessa divindade que é difícil de mensurar com o nosso raciocínio limitado, com a nossa incapacidade humana. Essa Trindade dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem. Era a Trindade santa. Então tudo foi criado por meio do Filho, através do Filho. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Só o verbo da vida pode criar em nós a verdadeira vida. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei o que você está vivendo e quais as circunstâncias, as situações adversas que você está passando. Mas eu quero dizer para você o seguinte, assim como o verbo criou todas as coisas, juntamente com a Trindade, ele pode recriar qualquer coisa na tua vida. Ele pode mudar a realidade. Ele pode mudar qualquer situação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se você puder abrir também, eu quero ler esse texto com você. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falando com a igreja aos Coríntios. Você deve conhecer esse texto. Olha o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, ele é nova criatura. Quem está em Cristo, ele está sendo recriado novamente. Então, queridos, só o verbo da vida pode criar em nós uma verdadeira vida, porque a vida sem Cristo não é vida, mas é morte, é juízo, é castigo. Quem não tem Cristo não vai viver eternamente. E nós precisamos receber o verbo da vida.
em nossa vida. Olha só, para que tenhamos a verdadeira vida. Né? Tanta redundância aí, né? Tanta vida. Mas uma outra, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque conforme nós fomos estudando o livro de João, você vai entender. Mas esse verbo que se fez carne, esse verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tem um teólogo que diz que na verdade no universo existe um vermelhidão. E quando ele falou isso, eu falei, mas como assim? Ele fala que na eternidade, o que sustenta o universo é o sangue de Cristo Jesus. Porque se não estivesse o sangue de Cristo, o universo já tinha sido dissipado. Se não fosse a misericórdia do Pai e a ação do Deus Filho em favor da humanidade, mudando a história dos que creem, já não existia mais nada. Existe um vermelhidão no universo, e esse vermelhidão no universo é o sangue de Cristo que sustenta todas as coisas. Só o verbo da vida pode criar em nós a verdadeira vida. Só o verbo da vida que pode também nos libertar das trevas do pecado. Não tem outra forma. Olha o que diz aí o nosso texto, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. João, o evangelista João, ele sai lá da criação de Gênesis, e agora ele vem para o momento histórico, para o momento do advento. O que é o advento? O advento é a presença de Cristo. É a luz que veio iluminar as trevas. E ele então traz para esse momento dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele diz que essa vida que é o próprio verbo, ele vem e se encarna. E ele diz que João Batista, que era um profeta, ele testemunhou naquele tempo da história, naquele momento da história, essa luz, esse verbo que se encarnou, que se chama Jesus. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, ou seja, para que todos pudessem ver e crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Havia uma confusão sobre a respeito de quem foi João. Alguns achavam que Jesus também, que João Batista, né, era também o Messias. E aqui o evangelista está mostrando que não. Que João ele veio só para testificar a verdadeira luz que veio tirar o pecado do mundo. Você pode ver que o próprio, ele diz aqui mais na frente, ó, versículo 19 aí, ó, versículo 19 do Evangelho de João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Alguns achavam que ele era o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então:
Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então havia uma confusão a respeito de João e de Jesus Nazareno, sem quem era o Cristo. E João, o evangelista, mostra aqui que João testificou que Jesus de Nazaré, Jesus aquele, ele era a luz. E o interessante é que no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testificou, João Batista testificou que aquele que estava ali era o Verbo encarnado, era o Messias, era o Filho do homem, era o Filho de Deus. Então, irmãos, só o Verbo da vida é que pode nos libertar das trevas do pecado. Só Jesus pode te libertar das trevas do pecado, não tem outra forma. Tem muitas pessoas que acham que vão ser libertas por sua própria capacidade. Ah, não, é só eu ficar no monte orando 20 dias que eu vou vencer o pecado. Não, irmãos, você ir ao monte, você ir orar, você vai mortificar a carne em você, mas só quem liberta definitivamente do pecado é Cristo Jesus, o Verbo encarnado. E a única forma de ser liberto é crendo em Jesus, é entregando a sua vida para Jesus, é entendendo que o que Ele fez por você é algo gracioso, é entendendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele, Jesus. Por isso que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, ou melhor, o próprio Jesus aqui no Evangelho de João, ele fala sobre isso para os fariseus. Abra aí sua Bíblia, João capítulo 8, João 8, olha aí rapidinho, João 8, versículos 31 a 36, olha o que João diz, olha o que Jesus diz aqui, para as pessoas que estavam seguindo, e tinha alguns que eram contrários a Jesus. Ele disse: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, versículo 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? A verdade que Jesus é o Cristo. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Não tem como se libertar do pecado na nossa própria força. A única forma de se libertar do pecado é através da nossa fé em Cristo Jesus.
Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz: o justo viverá por fé. Nós vivemos é pela fé, nós vivemos é pelo que cremos, e nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu só me torno justo quando eu creio em Jesus e entrego a minha vida para Ele. Só o verbo da vida pode nos libertar das trevas do pecado. Só o verbo da vida pode nos dar a verdadeira salvação. É isso que João está dizendo para os seus ouvintes, para os seus leitores. Só o verbo da vida pode dar a verdadeira salvação. Olha o que diz aí, a partir do versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí, João vai pontuando, ou explicando o versículo 10, a partir dos versículos 11, 12 e 13. Ele diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha só, vocês têm que entender o seguinte, que essa luz, o verbo que se encarnou, essa luz que veio ao mundo para tirar o pecado e tirar as trevas, ele não foi recebido pelos seus. Os seus eram quem? Eram os judeus, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que estavam na expectativa messiânica. Só que eles estavam esperando um rei que iria montar um reino físico, um reino humano. E quando esse reino é um reino espiritual, era um reino espiritual, eles não entenderam. Então ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas aí no versículo 2 ele diz assim: mas olha, todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que ele diz é o seguinte: olha só, esse Jesus que veio ao mundo, o verbo encarnado, muitos que estavam na expectativa da sua vinda não o reconheceram, não o recebeu. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: mas teve muitos que o receberam pela fé, que creram nele. E aí ele diz o seguinte, que aqueles que creram, esses não são mais só criaturas que foram criados, mas esses agora, eles não são só criaturas, eles são filhos. Eles passam a fazer parte da família de Deus sobre a terra. Vocês entendem isso, irmãos? A dimensão. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Todos aqueles que creem em Jesus, esses agora são filhos, faz parte da família de Deus. E ele conclui dizendo o seguinte, ou melhor, ele ainda faz mais uma argumentação aqui no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, preste atenção nisso, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu Deus, o que é isso, pastor? João está dizendo que Deus tem os seus eleitos no meio do povo, que não foi pela carne, que não foi pela força humana, mas foi uma ação de Deus no coração do homem, trazendo fé ao seu coração. Não foi porque ele era bonito, não foi porque ele tinha condição, mas foi porque Deus assim quis. Deus tocou, Deus foi ao encontro, Deus tocou no coração. Não foi da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. E aí ele conclui dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdades, e vimos a sua glória como a do unigênito. Interessante que aqui fala unigênito. E depois que Jesus ressuscita, vai ao céu, ele passa a ser o primogênito, porque ele paga o preço por mim e por você. E todos aqueles agora que recebem a Jesus e que são filhos, fazem parte da família de Deus. Jesus aqui era o unigênito, era o único. Agora não, ele é o primogênito, que está lá
gozando, está lá na destra do Pai, aonde também nós estaremos. Ou todos aqueles que recebem a Ele como Senhor de sua vida. E isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Então, só o Verbo pode nos dar a verdadeira salvação. O próprio Jesus, conversando com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele diz o seguinte, Jesus Cristo falando com Nicodemos, é um texto que você talvez saiba de cor, e talvez você ache que tenha sido outra pessoa que disse isso, mas que disse isso foi Jesus. Ele discursando, ele debatendo com Nicodemos, ele diz para Nicodemos assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação somente em Jesus, somente no Verbo. Só o Verbo da vida pode nos dar a verdadeira salvação. Só o Verbo da vida pode manifestar graça sobre graça. Olha o que João diz aqui, para a gente fechar aqui, irmãos. Versículo 15. Olha só. João dá testemunho a respeito dele e exclama, versículo 15. Este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Ou seja, João Batista já estava apontando que Jesus era mais novo que João Batista, mas que Jesus já existia antes dele. Ele estava fazendo uma referência que esse Verbo encarnado era o próprio Deus, estava fazendo uma referência sobre a eternidade, estava fazendo uma referência sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, o Deus encarnado. E no versículo 16 ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Sabe o que João está dizendo? Que Moisés deu a lei. Mas por mais que a lei mostrasse a santidade de Deus, mostrasse o caráter de Deus, a lei não conseguiu revelar Deus. O único que pôde revelar verdadeiramente Deus foi o Filho, o unigênito do Pai que revelou a Deus. Porque a lei também foi uma graça, para que o homem pudesse saber se relacionar com Deus e se relacionar entre seus semelhantes. Mas veio uma graça sobre essa graça, que é o seguinte: é Jesus Cristo. A graça é Jesus. É uma graça sobre graça. Porque Ele veio e Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele foi na cruz. Todos nós estávamos caminhando para o inferno. Todos nós devíamos sofrer pelos nossos pecados. Mas Ele resolveu sofrer em nosso lugar, na cruz do Calvário, para pagar um alto preço por mim e por você. Ele vai até a cruz e Ele morre. E Ele chega até o Hades. Mas só que a morte teve que mandar Ele embora. Sabe por quê? Porque Ele morreu pelo nosso pecado, mas Ele não teve pecado nenhum. E a morte então não pôde tragar Jesus. E Ele venceu para fazer todos aqueles que creem nele em vencedores. Porque a força não está em nós, a força está em Jesus, que venceu por mim e venceu por você. Então, abençoado e abençoada de Deus, só o Verbo da vida pode manifestar graça sobre graça. Ou seja, bem imerecido, nós não merecemos, mas Ele manifestou essa graça sobre nós. Só através dele é que nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Só através de Jesus que nós podemos ter uma vida que glorifique a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante o que eu falei, irmãos, o que fazer?
eu quero dizer para você algumas coisas rapidinho. Reconheça que Jesus é o Deus encarnado. Reconheça. Reconheça que Jesus, ele é o próprio Deus que se encarnou. Em Filipenses fala que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se tornou o homem para mudar a história da humanidade. Reconheça que somente através da fé em Jesus você pode ter salvação. Não tem outra forma. Pastor, eu quero me salvar. Você não vai se salvar nunca se você não crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Reconheça que a graça de Deus, reconheça a graça de Deus sobre a sua vida. É graça. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você como é que eu posso dizer? Você vem à igreja, não é por isso abençoado. A graça é por conta de Jesus. É bem merecido. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele olha através de Jesus e o sangue que foi aspergido sobre a nossa vida. E diante disso, se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como Senhor da sua vida e viva essa vida para a glória de Deus, sendo grato a Ele por tudo que Ele fez por meio de Jesus por você. Viva para glorificar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E conforme